Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Amém, queridos. Os versos da nossa leitura de hoje serão dos versos de 15 a 21. No último domingo nós fomos até o verso 14 e agora nós iniciaremos no verso 15, mas eu peço licença aos irmãos para, antes de lermos aqui o texto, o nosso texto, apenas o pastor aqui procurar situar os irmãos no contexto dessa passagem, ok? Só para a gente rememorar o que está acontecendo aqui, para que a gente consiga entender melhor a leitura e assim a pregação por diante. O que é que nós temos aqui nesta passagem? Por conta da perseguição ao Evangelho, que foi motivo da nossa última reflexão no domingo, Paulo ele já havia fugido de madrugada, lembram-se? De onde? De Tessalônica para Bereia. E agora aqui, queridos, ele está fugido de Bereia, chegando a Atenas. Ok? E aí é o nosso texto. Vamos lá então? Verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois ele pregava a Jesus e a ressurreição, é o comentário do autor. Verso 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, Paulo? Verso 20. Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E o verso 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Queridos, nós estamos hoje aqui nesse texto, ou a partir desse texto, diante de um dos mais importantes acontecimentos com relação à receptividade do Evangelho no primeiro século. É a partir desta chegada de Paulo a Atenas. Enfim, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele chega à capital da filosofia antiga, que é Atenas, na Grécia. E como jamais visto, o Evangelho será aqui, queridos, atacado de verdade. Diferente dos ataques e perseguições que o Evangelho estava recebendo até então por parte dos judeus. Sabe por quê? Porque os judeus não tinham a filosofia grega. Os judeus não tinham essa mente pensante destes homens. Então, rememore aqui comigo, com que base a perseguição dos judeus vinha sobre Paulo e primeiramente a Pedro? E também lá atrás, em Estevão, quem se lembra? Na maioria das vezes, a perseguição se dava a partir de mentiras, aonde levantavam-se falsos testemunhos para acusarem os apóstolos, num sentido de como que se não houvesse da parte dos judeus argumentos para debater a veracidade da mensagem do Evangelho. Compreendam, queridos? Compreendem isto? Esse método, usado principalmente pelos judeus, já fora visto lá atrás, quando o nosso Cristo, morto na cruz, foi levado ao sepulcro. E o que aconteceu lá no sepulcro? Nós cantamos aqui, né? Ao terceiro dia, ressuscitou.
Como que os judeus combateram isso naquele primeiro momento? Está lá nas Escrituras, quem lembra? Eles subornaram os guardas para que dissessem: os discípulos dele vieram aqui, roubaram o corpo, esconderam o corpo. Não há nada de ressurreição. Sendo incapazes de combater a questão da ressurreição, sem argumentos, eles se aproveitaram de mentiras. E essa foi uma sina do tipo de perseguição que os judeus trouxeram ao Evangelho. E como nós dissemos aqui, muito diferente do que nós vamos ver agora. Porque, queridos, aqui em Atenas, diante desses filósofos, o Evangelho será questionado. Será, queridos, colocado no campo das ideias, a fim de fazer com que Paulo e os demais missionários, companheiros de viagem, tropeçassem em algum ponto, que lhes faltassem argumentos para apresentar o Evangelho. Nós vamos aprender a despeito disso aqui, queridos. Interessante, o pastor já uma vez aqui trouxe a seguinte figura, porque aqui nós aprenderemos o quanto, desde já podemos aqui trazer como aplicação, o quanto nós devemos buscar conhecimento de Deus. Buscar conhecimento do Evangelho, a fim de combater quaisquer pessoas, e o apóstolo Pedro fala sobre isso em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 15, se não me engano, que nós devemos estar sempre prontos a dar razão da nossa fé a quem nos pedir. E aí uma vez aqui na igreja, os irmãos devem se lembrar, eu trouxe a seguinte figura, com todo respeito, quem é que gosta aqui de receber na sua porta testemunho de Jeová? Você gosta de receber ele na porta? A gente sempre não ouve histórias de evangélicos, né, de crentes, ou até de outras religiões, que quando vê a testemunha de Jeová na porta chamando, o que ele faz? Se esconde, não atende. Engraçado. Eu tenho por certo que muitos evangélicos fazem isso, não por um possível incômodo da testemunha de Jeová, é porque sabe que vai tomar uma lição de Bíblia, que eles vêm preparados com tantos argumentos para combater a nossa doutrina, a fé que confessamos, a nossa maneira, que é melhor nem conversar com eles, senão a gente vai apanhar. Mas vamos lá, queridos. Então, a partir desta ofensiva contra o Evangelho, nós seremos brindados, não hoje, porque nós não entraremos nesse ponto, porque o apóstolo Paulo, daqui a pouquinho, que será motivo da nossa reflexão na quarta-feira na live, o apóstolo Paulo responderá aos questionamentos deles com um discurso profundo, precioso, fundamentando a fé em Cristo Jesus, num dos sermões mais belos do apóstolo Paulo em toda a Escritura, em todas as suas cartas, porém que nós, como disse, nós veremos na quarta-feira. Mas então, pastor, o que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver hoje, aprenderemos hoje, procuraremos trazer para a nossa vida as características que Paulo apresenta com a reação dele quando ele percebe que há em Atenas uma idolatria dominante. E a reação deles aqui, queridos, a reação de Paulo é uma reação de perplexidade. É uma reação de indignação. Ou, como diz aqui no nosso texto, é uma reação de revolta. Por quê? Por qual motivo? E é o que nós vamos tentar aprender a partir de agora, tentando responder aqui algumas perguntas, queridos. No verso 15, ao se deparar com determinadas coisas em Atenas, Paulo, o que diz aí? Ele manda chamar quem? Silas e Timóteo.
E veja que há uma ênfase aí no texto dada pelo autor Lucas, que diz que ele manda chamar Silas e Timóteo o mais depressa possível. Queridos, que tanta pressa é essa que Paulo queria com Silas e Timóteo? O que está acontecendo em Atenas? O que Paulo viu em Atenas para que ele então tivesse que chamar estes homens depressa? Rápido, venham para cá imediatamente. O que de tão importante, de sei lá, alguma coisa assim que fez com que Paulo tivesse essa postura? Lucas vai nos apresentar isso no verso 16. Como é que está aí na parte final do verso 16? Quando diz assim: o seu espírito, o espírito de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Este é o motivo de Paulo chamar Silas e Timóteo às pressas. Entendemos? Por quê? Porque ele viu uma idolatria dominante em Atenas. Ah, pastor, isso é motivo? Silas e Timóteo estavam fazendo a obra de Deus em outra cidade. Será que Silas e Timóteo não chegou lá? O que foi? Você mandou chamar a gente às pressas? Olha a idolatria de Atenas. Sim, né? Quem sabe, né? Estou aqui, né? Sim, mas e daí? Será que foi isso? O que há de tão importante com isso? Será que era para tal, queridos? Sim, nós vamos explicar porquê, e esse é um grande ensino para as nossas vidas hoje. Primeira coisa, nós precisamos tirar da nossa mente aquela ideia de que a idolatria se resume a alguém prostrado diante de uma imagem de escultura. Mas não é isso que vem normalmente na nossa cabeça. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando se fala em idolatria é alguém prostrado diante de uma imagem de escultura, diante de um Deus, diante de uma divindade, não é assim? Queridos, a idolatria está para muito além. Na verdade, isso que nós falamos aqui é apenas uma forma em que a idolatria se apresenta no coração das pessoas. Quantos crentes têm idolatrado as redes sociais? Porque a idolatria é tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa que tire Deus do centro, substituindo por qualquer coisa. Internet, redes sociais, gula, esposa, filhos, quaisquer coisas que tire Deus do centro, substituindo essa presença divina, devida na vida de todo ser humano, sendo Ele Deus criador de todas as coisas. Deus que trouxe à existência o crente e o incrédulo. O Deus que é sustentador de todas as coisas. E o mais grave, que certamente traz essa revolta de Paulo: não reconhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Porque a maior ingratidão, a maior ignorância do ser humano é rejeitar aquele que abriu mão da sua glória, veio a este mundo, levando sobre si os nossos pecados, sofrendo terrivelmente a cruz, sem que nós atentássemos para essas coisas, ou melhor dizendo, enquanto nós o ofendíamos, ele veio para nós e foi à cruz, dando a sua vida por nós. Portanto, rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo é a maior tormenta
que o homem pode trazer para si mesmo. Portanto, queridos, o motivo pelo qual Paulo chama às pressas Silas e Timóteo é por conta da idolatria predominante em Atenas. Então podemos chegar à seguinte conclusão: não levar a sério a idolatria deste mundo hoje, ignorar tais coisas, se mostrar insensível ao significado da idolatria pode dizer muito quem somos como crentes. E nós vamos explicar por quê, em dois sentidos. Primeiro, queridos, no sentido de não nos importarmos com a honra de nosso Deus. Porque quando este mundo ignora o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, isso é uma desonra para com o nosso Deus. Você não se sente incomodado com isso? Paulo se sentiu revoltado em ver o nome de Deus sendo desprezado, sendo substituído por outras divindades ou por quaisquer outras coisas. O fato é, queridos, que os crentes de hoje têm achado tudo tão comum nesta vida. Ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo exorta para a vida de todo crente, a despeito de não nos conformarmos com o presente século. O problema é que os crentes de hoje, muitos de nós, queridos, têm observado de forma tão natural o desprezo para com Deus, que isso não nos incomoda. Temos visto nos dias de hoje, como nunca na história, o nome de Cristo sendo blasfemado. Quem não se lembra, eu acho que foi num bloco de carnaval em São Paulo, se não me falha a memória, um travesti de seios de fora, pendurado na cruz, chamando para si a figura de Jesus Cristo. E quantos crentes olharam para isso e não se sentiram incomodados? Paulo se revoltou, ficou indignado, perplexo, porque o nome de seu Deus estava sendo desonrado. O segundo sentido, queridos, é o sentido de não nos importarmos com o fato de que tamanha ignorância dos homens tem levado essas pessoas à perdição. Nós veremos que o apóstolo Paulo, ao se deparar com uma cidade inteira idólatra, distante da verdade do Evangelho, ele se sente impulsionado a mudar esta realidade. Nós já vamos falar sobre isso. Mas o pastor também, os irmãos vão se lembrar, eu já trouxe uma figura, que eu vou falar agora novamente, eu já trouxe uma figura que reflete um pouco sobre isso. Lembra quando eu disse o seguinte, imagine você vindo aqui para a igreja, atravessando aqui a ponte aqui do Jacoude, e alguém está lá pendurado, caindo. Lembra que uma vez eu trouxe a figura? Está lá caindo, só faltando 2 dedos para segurar, e aí você consegue imaginar você passando, ih, meu Deus, ela precisa de ajuda, mas está na hora do culto, vou me atrasar no culto, e você passar de largo, né? Isso é concebível? Você faria isso? Claro que não tem problema nenhum. Até eu como pastor, irmãos, olha, vou atrasar aí para o culto. Vão começando o culto, vão orando, vão cantando. Se eu não chegar a tempo da pregação, podem pregar aí. Porque eu estava vindo na estrada, alguém se acidentou e eu parei para socorrer. É legítimo, não é isso, queridos? Interessante. Nós estamos vendo este mundo inteiro indo para o inferno. E nós não fazemos nada quando não pregamos o Evangelho para eles. A igreja, por vezes, tem se portado como mera espectadora de um mundo caminhando para o inferno.
E o apóstolo Paulo vai nos ensinar qual deve ser a nossa postura. Verso 17. Por isso que, por ele perceber toda aquela idolatria, por ele enxergar uma cidade inteira ignorando, rejeitando a Deus, substituindo Deus por outros deuses ou por quaisquer outras coisas. Por isso, verso 17, olha o que diz o texto: dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então veja, queridos, que quanto mais Paulo identificava uma cidade inteira distante do conhecimento de Deus, idolatrando, o que ele fazia? Ele pregava. Pregava e pregava. Ah, pastor, mas não tem jeito. Eles adoram a muitos deuses. É toda uma sociedade, isso está entranhado nesses gregos. Está entranhado no coração deles, não tem jeito. O apóstolo Paulo na praça, dia após dia, procurando convencê-los da loucura que é ignorar a Deus e apresentando a Jesus Cristo como caminho de salvação. Mas, queridos, quantas vezes nós já ouvimos histórias mais ou menos assim: irmão, convida o seu vizinho, Adilmo, convida o seu vizinho para vir na igreja, Adilmo. E aí de repente o Adilmo fala assim: não tem mais jeito não, já convidei já 3 vezes. E ele não quer ir não. E aquela sua tia, Alfredo, fala do Senhor para ela. Não, já falei. Não quer, pastor. Ela não quer mais ouvir. Queridos, se Jesus Cristo desistisse de nós, como nós desistimos dos nossos vizinhos, daqueles que a gente já pregou, falou de Deus, convidou para ir na igreja 1, 2, 3 vezes, se Cristo desistisse de nós assim, quem não se lembra de Jesus Cristo no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, angustiado, seus poros sangravam de tamanha angústia por aquilo que ele estava prestes a viver. Iminentemente ele seria preso, levado à cruz, ele sabia disso. E ele estava angustiado. E o que ele faz? Ele chama os seus discípulos, em quem ele confiava, os seus amigos, os seus mais chegados. Não é assim? Quando a gente está angustiado, a gente quer ajuda daqueles a quem a gente confia. E aí o que Jesus faz? Chama os seus discípulos para: vem orar comigo. Eu estou angustiado, a minha alma está angustiada. Vem orar comigo. E aí o que acontece? Quando Jesus olha, os discípulos estão dormindo. Não é possível. Não é possível. Jesus teve uma ideia. Eu vou chamar os 3 mais próximos. Chamou-os à parte. Vem cá, vocês 3 aqui. Porque esses outros aí não é possível, não aprenderam? Ignoraram a minha dor, a minha aflição. Vem aqui vocês 3, os mais chegados. E o que acontece? Eles dormem. Talvez, se fosse eu ou você ali, teríamos dito: chega, não é possível. Eu não vou mais na cruz por vocês. Não vou. Porque vocês não são capazes de orar comigo na minha angústia. Eu desisto de vocês. Jesus Cristo fez isso? Não. Mas por que desistimos tão fácil daqueles que ainda insistem em negar o seu convite,
em ouvir de você a pregação do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Imagine quando ele tivesse chegado até os demais apóstolos, quando todo aquele processo de conversão estava chegando sobre ele, e o texto diz que eles temeram Paulo, quando disseram, ó, ele está aí, que está dizendo aí que Jesus esteve com ele no caminho para Damasco, falou com ele. Que oportunidade, né, para matarem Paulo, quem sabe, né? Ah, se os demais apóstolos desistissem de Paulo. O apóstolo Paulo, ao perceber a idolatria dominante, o que ele faz? Pregava aos judeus, pregava aos gentios, pregava na praça, pregava todos os dias, a fim de que pelas misericórdias de Deus, ao menos um fosse alcançado. Quem sabe mais outro? Quem sabe um terceiro? Indignado com o seu Deus sendo ignorado. Verso 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quem são esses filósofos? A gente precisa responder aqui no texto para que a gente entenda até por que Lucas os menciona aqui. Queridos, esses epicureus eram uma classe de filósofos que acreditava que tudo acontecia por acaso. Para eles tudo era... Não, isso é coisa do acaso. Tem até uma música, acho que é de Roberto Carlos, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vamos analisar essa frase dessa canção rapidamente. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você percebeu qual foi o papel deste acaso? Substituindo quem? Deus, que é o nosso protetor, o guarda de Israel. Este era o pensamento desses filósofos epicureus. Para eles, o acaso era a razão de tudo. Conseguiram perceber a idolatria? Tiraram Deus e colocaram o acaso. Nesta mesma linha de pensamento, os epicureus entendiam que a morte é o fim de tudo, acabou. Não acreditavam, portanto, em ressurreição, ponto alto da pregação de Paulo aqui para eles. Não acreditavam em vida após a morte, o que é uma ofensa àquele que nos promete vida eterna em Cristo Jesus. Já os filósofos estoicos, eles acreditavam que tudo estava destinado. Não adianta você tentar mudar nada. Tudo está determinado por algo semelhante que o acaso. Tudo está determinado. Inclusive os presbiterianos, por vezes, são acusados, quando tratam da doutrina da predestinação, são acusados disso. Ah, vocês presbiterianos acreditam em predestinação e vivem no sentido de que a gente pode viver de qualquer jeito, porque já está certo quem vai para o céu, quem não vai para o céu, e a gente vive então de qualquer maneira. Este argumento, se fosse verdade quanto a Deus, seria uma ofensa terrível ao seu caráter. Cremos na predestinação bíblica. Contudo, queridos, com o devido senso de uma consequência natural acerca de uma responsabilidade de vida santificada diante de Deus.
Então entenderam por que a citação dessas duas classes de filósofos? Porque o pensamento deles era ofensivo à pessoa de Deus. E aí, queridos, nos chama a atenção nesse verso o adjetivo que eles chamam de Paulo. Eles chamam Paulo de quê? Tagarela. O que é tagarela? Fala demais. Fala demais. Dani não está aqui não, né? Pior que ela deve estar assistindo. Brinquei com ela hoje. Dani fez uma cirurgia ontem. Arrancou 3 sisos. 3. De uma vez. Um deles deitado, colado no osso. Inclusive, meu Deus amado, a doutora acredita que este siso, esse pior siso, talvez seja o motivo das constantes enxaquecas dela, viu, Alfredo? Tomara, né, que aí nós teríamos nela se vendo livre de uma vez dessas enxaquecas. E aí ela só está tomando sorvete. Até brinquei com a Raquel, né, Raquel? Dani falou assim: eu estou enjoada de sorvete. Pô, sorvete tão bom, cairia tão bem agora um sorvete aqui no final do culto, né? E ela falou que está enjoada de sorvete. E aí eu brinquei com ela dizendo o seguinte: dizem por aí, né? Não sei, né? Dizem que Dani gosta de conversar, né? De falar bastante, dizem por aí, né? E aí eu brinquei com ela: minha filha, que diferença, você está aí sem falar nada. Está estranha a casa. E Paulo é chamado aqui então de tagarela. Eu diria que aquilo que seria um insulto, para Paulo aqui, diante deste contexto, é um maravilhoso elogio, demonstrando seu vigor em não se contentar em ver um mundo idólatra e ficar de braços cruzados. Então é como se, a ideia aqui é como se Paulo dissesse o seguinte, respondesse o seguinte: eu sou tagarela mesmo, porque eu não vou parar de falar do Evangelho, até que você se convença da loucura que é esta vida, de idolatria, de ignorar a pessoa de Deus e seu Filho, Jesus Cristo. E o seu convencimento maior, ou o auge aqui da sua pregação, como nós acabamos de falar, é a despeito da ressurreição, que é o que eles chamam aqui de algo estranho. Que história é essa de ressurreição, Paulo? Nós acreditamos que a vida finaliza com a morte física, acabou. Que coisa é essa de ressurreição? E aí no verso 19, eles levam Paulo para onde? Qual é o nome que está aí? Que lugar é esse? Areópago, que era um lugar, uma praça, aonde um grupo seleto de renomados pensadores, de renomados filósofos, eles se reuniam para discutir as suas teorias e julgar as coisas, porque eram as mentes mais brilhantes. No Areópago se concentravam as mentes mais brilhantes da filosofia da época. Ninguém podia com eles. E aí eles entenderam o seguinte: já sei como nós vamos calar esse tagarela. Vamos levá-lo ao Areópago, e lá as mentes brilhantes da filosofia grega vão acabar com os argumentos de Paulo, e ele será calado de uma vez. E aí ele é chamado para explicar aquilo que o verso 20, olha aí, trata como coisas estranhas. E aí eu quero finalizar aqui, queridos, dizendo que, assim como ele foi chamado de tagarela, e nós entendemos que não é um insulto, mas dentro das circunstâncias do contexto é um elogio, eu quero dizer para você que a ressurreição e o Evangelho de um modo geral é estranho, sim. Isso é maravilhoso. Sabe em que sentido, queridos? Porque a verdade do Evangelho ante a mentira deste mundo é muito estranho para eles, e que assim permaneça estranho,
porque jamais nós compactuaremos ou negociaremos a verdade do Evangelho com o conceito deste mundo. Portanto, queridos, é completamente estranho ao homem comum desta vida que o amor supere a ofensa, que é exatamente o retrato de Cristo na cruz. Enquanto nós ofendíamos, por isso que lá em João nós vamos ler, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ignorantes ao Evangelho. Portanto, o amor supera a ofensa. Isto é o Evangelho, estranho a este mundo. Semelhantemente, nós temos no Evangelho uma graça que abranda o juízo, que aplaca o juízo. Conforme nós citamos, inclusive, se eu não me engano, no último culto, quando o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer o seguinte: o escrito de dívida que era contra nós, ele aplacou, cravou na cruz do Calvário. O juízo estava já determinado para nós, mas a graça suplantou, aplacou o juízo. Que coisa estranha é este mundo, mas graciosa para aquele que crê, que exerce, que manifesta fé no Filho de Deus. É estranho dar a outra face. É estranho melhor dar que receber. É estranho amar e orar pelos inimigos. Na verdade, queridos, é estranho, ou melhor, o estranho mesmo é não reconhecer o amor de Cristo e a graça manifestada por Ele quando entregou a sua vida pelo pecador. É loucura não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Na verdade, isso é que é estranho, não reconhecer a salvação que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Paulo pregava aos judeus, Paulo pregava aos gentios, pregava nas praças, pregava todos os dias, ao ponto de, verso 21, todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Isso aqui é muito interessante, a gente já está encerrando aqui, queridos. Qual é o assunto do momento hoje? Vacina. Nos bares, nos mercados, nas esquinas, não se fala em outra coisa. Nos jornais, as manchetes de todos os jornais: vacina da China, vacina do Reino Unido, comprou, não comprou, quando que ela vai chegar, quando que vai começar a vacinação, não é isso? Não se fala de outra coisa, queridos. Veja que Lucas faz questão de trazer para a gente que o Evangelho de Paulo, deste tagarela do Evangelho, impregnou de tal forma Atenas, que semelhantemente ao assunto da vacina de hoje, era o assunto do Evangelho de um tal de Cristo Jesus e da ressurreição prometida por Ele. Era o assunto do momento, o Evangelho impregnado por aquele que se sentiu revoltado, que se sentiu indignado ao ver homens e mulheres desprezando o Evangelho, idolatrando, substituindo Deus por qualquer outra coisa. E aí aqui fica o ensino final, queridos. Qual tem sido a sua reação diante deste mundo que ignora o Evangelho, que substitui o Deus Criador e seu Filho Salvador Jesus Cristo? Qual tem sido a postura? Eu espero que você seja ofendido como um tagarela, como alguém, como quando Paulo falou a Timóteo: prega o Evangelho, insista. Em outra versão, prega o Evangelho, a tempo ou a fora de tempo, pregue o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a esta prática, queridos, a fim de que a salvação que um dia chegou às nossas vidas alcance o nosso vizinho,
alcance aquele nosso parente tão querido, alcance a vida de qualquer pecador. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.